Paz do Senhor, aula de número 4, Ética Bíblica, falando um pouquinho mais da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Hoje vamos meditar um pouquinho do verso 6 ao 10, que diz: essas coisas foram feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmurei como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Dentro do estudo da ética bíblica, esse texto cai muito bem para nós. Evitar o mau exemplo é um princípio ético. Quando nós vemos, por isso é importante a vida cotidiana de nós convivermos na igreja. Eu sempre digo que é na igreja que nós somos polidos um pelo outro. Eu, com os meus erros, ensino mais a você do que os meus acertos. Porque quando eu erro, você sabe que eu errei, e o correto é você não praticar igual. E isto mostra a você que o caminho que eu estou seguindo para você está errado e para mim também está errado. Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele falava de coisas que eram dos israelitas, mas que os da cidade de Coríntios estavam também praticando. Essas coisas ocorreram ou foram feitas em figuras, para quê? Para que nós nos servíssemos como exemplo. Podemos aprender com o fracasso de Israel no deserto. Como Israel falhou? Eles falharam porque não podiam dizer não aos seus desejos. E assim, cobiçaram coisas más, como eles o fizeram. Os cristãos de Coríntio insistiam em comer carne sacrificada a ídolos. Mesmo levando outros cristãos ao pecado, simplesmente não conseguiam dizer não. Eles diziam: a carne é tão boa, ou é uma pechincha, mas não podia dizer não, por amor de Deus e amor a um irmão. Quando nós, por livre e espontânea vontade, praticamos coisas que traz ou que faz o nosso irmão pecar, porque eles estavam fazendo os outros pecarem. Eles não só estavam pecando, mas estavam fazendo os outros pecarem. Porque com os maus exemplos que eles faziam, eles demonstravam o não amor ao Senhor. Ele cita ainda no verso de número 7, não vos façais, pois, idólatra como algum deles. Israel falhou em manter o seu foco em Deus. Moisés sobe, 40 dias, eles já fazem um bezerro de ouro. Deus tem que mandar Moisés descer o monte, parar com as determinações que Deus tinha para Moisés e voltar
gritar ao seu povo porque eles estavam pecando. Alguns cristãos de Coríntios não apenas se aproximavam de algumas associações com ídolos. Nós temos nos nossos dias muitos cristãos que se envolvem com Rotary Club, entre outras associações que tem lá seus ídolos. O cristão não pode ser participante da maçonaria, do Rotary Club, foge a ética bíblica, a moral e os bons costumes. E lá em Corinto, como o povo israelita, eles também faziam. Ele continua dizendo: não vos prostituamos, pois como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Eles lá nos dias do Êxodo, eles fizeram, incidiram a fazer o bezerro de ouro. E a Bíblia registra, houve 20.000 mulheres que morreram após o incidente de bezerro do ouro. Na passagem de Número nos é dito 24.000 morreram no julgamento de Deus. Veja, número 20.000, 24 ou 23.000, não importa. O que importa é fugir do embaraço dos ídolos. Quando eles pediram para comer cordonize, que eles comeram, depois foram mortos pelas serpentes que vinham e mordiam ele. E aí Moisés tem a ordem de Deus de levantar aquela serpente, prefigurando como o Filho do Homem ia ser levantado. A serpente, olhando para a serpente, quem foi mordido seria salvo, seria curado da morte pela serpente. Fujamos disso, fujamos destas coisas, fujamos do que pode destruir-nos e afugentar de nós a presença de Deus. Medite nesse texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios com cuidado. Você vai ver e vai conseguir extrair muita ética bíblica, muito o que você estudar para crescer mais e mais na presença de Deus. Deus te abençoe, bom descanso, que Deus continue falando ao teu coração.